Olá, eu sou Ricardo Kanashiro e hoje eu quero falar sobre invasão de território, sobre essa sensação que várias pessoas têm comentado comigo, têm reclamado de se sentirem invadidas, de que as pessoas perderam os limites do respeito, da consideração ao outro e por qualquer coisa elas são abusivas, são intolerantes, elas são críticas, criam julgamento e mal-estar no atravessar a barreira, né? Ou furando uma fila, ou desrespeitando, tratando mal um funcionário ou uma pessoa ou outra, havendo discussões muitas vezes abusivas e desnecessárias de interrelacionamento ou afetivas, como essas situações de tensão, de conflito têm gerado dor, mágoa, sofrimento para muitas pessoas, para muitos de nós. E uma das coisas que mais me ocorre em relação a isso tem a ver com o período que eu treinava o Karatê, que foi de 1974 a 89, e um período em que eu participei de várias competições. E na competição era natural essa ideia da invasão de território, porque para você pontuar, marcar ponto e conseguir ganhar uma luta, você tinha que atravessar as barreiras de defesa do outro e atingi-lo, né? ou encaixar um golpe, um soco, um chute. E o mesmo acontecia com o seu adversário. Ele tentava desenvolver estratégias que gerassem oportunidade para ele, em que eu de alguma forma relaxasse as minhas fronteiras e as minhas defesas, e ele pudesse me atingir com um soco ou com um chute. E na invasão de território do nosso dia a dia, para mim tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a maneira como a gente tem preservado o nosso campo territorial, a nossa percepção energética de limite que a gente estabelece em relação ao meio, em relação ao outro. Ao longo do tempo, algo que eu fui percebendo é que a gente vai perdendo essa noção de limite, principalmente porque da infância, adolescência, quase todo o tempo nós temos isso rompidos, né? Principalmente e inicialmente pelas pessoas próximas, que são os nossos familiares, que vêm nos dar uma bronca, que vêm criar uma correção, que vêm tirar um objeto das nossas mãos e sem a conversa, sem a interpelação do porquê está fazendo isso. Vem muito da correção disciplinar, e de algum jeito essas questões todas foram fragilizando a nossa percepção de território pessoal. Teve um sentido nobre, de uma certa forma, que é a educação, que é a correção de atos ruins ou que poderiam ter efeitos desastrosos, né, como tirar uma faca da mão de uma criança porque ela conseguiu acesso a essa faca, e nós, assustados, primeiro gritamos com ela, depois arrancamos a faca da mão, né? Ainda que o gesto tenha sentido e tenha necessidade, às vezes o efeito disso no outro, e isso é muito importante, né? O efeito disso no outro causa essa fragilidade e muitas vezes mesmo o rompimento da noção que o outro tem de território pessoal e da sensação de como ele pode preservar esse território pessoal, se preservando o seu ser interior. E muito dessa sensação que nós temos de sofrimento em relação à crítica, ao julgamento, à pressão, à confrontação,
tem a ver com essa sensação de que nós somos atingidos no nosso âmago, nós somos atingidos nesse nosso ser interior, nessa parte que no final é frágil, é dócil, é simples, né? É sem defesa. E parte dessa sensação, ela pode ser corrigida, pode ser melhorada quando nós nos lembramos de como restaurar isso, como restaurar essa sensação de limites pessoais, como redefinir o lugar e o posicionamento de cada situação e de cada pessoa em relação às situações que nós estamos vivendo. Não é porque uma pessoa levanta a mão para nós, mesmo que ela seja próxima, que ela tenha uma ascendência sobre nós, uma ascendência afetiva ou hierárquica, a ação dela, às vezes tempestuosa, às vezes crítica, precisa ter o resultado da nossa fragilização, da angústia e da nossa sensação de ser invadido e principalmente oprimido por uma situação externa. Então, uma parte disso acontece porque nós nos esquecemos, nós perdemos a noção de que a gente poderia ter um melhor domínio das situações em relação a esse nosso âmago, a esse nosso centro interno. Mas através de exercícios, de exercícios energéticos, eu desenvolvi uma série de exercícios no programa de faixa preta, no Kurobi Program, que pode ajudar e tem ajudado a muitas pessoas a restaurar essa sensação de quais são os limites territoriais e como se relacionar com a proximidade ou com a distância correta em relação a cada tipo de situação. Porque verdadeiramente tem situações em que nós devemos ouvir por um ouvido e deixar sair pelo outro. Ele não precisa causar nada para a gente, ainda que seja intenso, ainda que seja provocativo, ainda que seja crítico ou abusivo. Poderia ser percebido dessa forma, com essa sensação de fragilidade que nós fomos carregando ao longo do tempo, mas a partir do momento que a gente restabelece esse domínio, o nosso autodomínio em relação aos nossos espaços territoriais, isso já não acontece mais. Isso diminui enormemente a ocorrência, e porque a gente estabelece muito melhor o limite para cada situação. Porque é verdade, mas a gente vê isso com as crianças, a gente vê isso em geral na sociedade. Se a gente cede espaço, sempre vai ter uma pessoa ou outra que vai tentar aproveitar esse espaço que nós cedemos e arrendar, ocupar mais espaço, né? E muitas vezes a gente fica incomodado porque a gente não tem o senso, ou a coragem, ou a disciplina de estabelecer, olha, peraí, você está chegando perto demais, né? Esse não é o seu lugar, esse lugar está pertencendo a mim, então você dá licença, dá um passo para trás, vai para o lado, olha, isso que você está falando para mim não tem valor nem relevância nenhuma, então dá licença que eu vou seguir o meu caminho e isso é um problema seu, não é um problema meu, né? Desenvolver discernimento, quando a gente consegue ir restabelecendo os limites, a definição desses espaços, também fica mais fácil definir, ter o discernimento de a qual território cada situação pertence. No Kurobi Programa nós trabalhamos alguns territórios. Nós trabalhamos a partir do alinhamento, um território proximal, que é o território de intimidade, as pessoas que são mais próximas de nós, o território interrelacional, que tem a ver com a nossa convivência com os colegas e com os amigos, e o território social, que tem a ver com o espaço em que o mundo está girando e está fazendo as suas coisas. E se a gente se posicionar de forma correta em relação a essas situações, com o que acontece conosco, ou com a maneira como nós interagimos com as situações, e como as pessoas criam
tentam criar ou criam relações conosco, fica muito mais fácil de lidar e muito menos traumático, muito menos pesado, muito menos conflitante, porque a gente consegue estabelecer melhor qual é o lugar de cada situação e de cada coisa, né? Pense sobre isso, pense se você tem se sentido invadido, invadida, e por quê, né? Muito provavelmente porque uma parte sua está cedendo, uma parte sua aprendeu a ceder, não por vontade própria, mas por uma questão de educação, por uma questão de adaptação e sobrevivência ao meio. Mas você pode mudar isso com aplicação, com disciplina, com atenção, com treinamento, com diversas técnicas, principalmente estabelecendo isso. Essa questão que te invade, que te incomoda, ela tem tanto poder assim, e ela é tão relevante, o valor dela é tão grande, que você não pode restabelecer o lugar para essa coisa, você tem muito mais a perder. Tudo é uma relação de troca e de definição. Aonde se colocar, como estar posicionado. E é importante nesse quesito você lembrar da sua autoridade e da sua liderança. Você tem um espaço importante para ocupar, o seu espaço pessoal. E nesse espaço pessoal você tem total autoridade. Você é líder do seu campo pessoal. E você tem que administrar isso, você tem que aprender, é um aprendizado, né? É um processo. Várias coisas podem ajudar, o programa pode ajudar. É isso, uma reflexão, uma chamada de atenção sobre esse tema, invasão de território. Se cuide, trate-se bem, eu estou do seu lado, eu apoio você. Eu vejo que você gostaria que os outros respeitassem você, mas você não define qual é o limite do respeito. É importante que você defina o limite do respeito, porque muito da atualidade se deve a uma perda coletiva de noção de espaço, de noção de bom senso e de noção de respeito em relação a si próprio. Imagina em relação aos outros, tá bom? É isso, obrigado. Curta se você curtiu, compartilhe se você quiser, faça um comentário, mande um e-mail, kanashiro@dcam.com.br, assine o meu canal do YouTube, Ricardo Kanashiro. Até a próxima.